Olá, educadores! Sejam bem-vindos à Semana Yes, a Semana da Inclusão Escolar do Zero. Essa é a nossa segunda semana e para quem participou da primeira semana sabe que foram dias intensos. Nós tivemos 14 dias consecutivos de muita aula, de muito conhecimento, muito conteúdo. Eu compartilhei com vocês 14 dias de muito aprendizado e a gente interagiu bastante. Então, eu também quero te convidar a interagir nessa semana. Porém, nessa semana a gente vai ter um formato diferente. Não serão 14 dias, será apenas uma semana, mas a gente vai ter conteúdos de igual valor. Então, para isso, eu quero te convidar a parar tudo para você ter a melhor experiência de aprendizado. Quero te convidar também a participar comigo, enviando as suas perguntas, as suas dúvidas. Outra coisa que eu quero te pedir é que compartilhe essas aulas com outros educadores, no grupo de professores, com pessoas que precisam aprender mais sobre a inclusão. Vamos juntos, então, fazer isso? Não seja egoísta. A gente está numa semana, num tempo, né, onde estamos em casa, cheio de apreensões, de notícias que às vezes nos deixam desconcertados, nos deixam tristes, nos deixam sem esperança. Essa semana, ela vai ser para poder levar tudo isso para um pouco de esquecimento e a gente vai focar no atendimento educacional especializado, na inclusão escolar que deve acontecer. Para que, quando você voltar às aulas, voltar para a escola, tenha conhecimentos relevantes e importantes para levar lá para a sua escola. Então, compartilhe isso com mais pessoas para que a gente esteja prontos para a volta às aulas. Você vem comigo? Outra coisa que eu quero dizer é que a gente tem algumas coisas ocorrendo, né, aqui no grupo. Eu sei que eu vou compartilhar muito conhecimento e a partir daí começarão a haver dúvidas. Então, se você tiver dúvida, tiver perguntas para fazer, deixe aqui na página as suas dúvidas, seus comentários, que na última aula nós vamos fazer uma mega aula ao vivo. Lá, nós vamos ter 2 momentos bastante distintos, onde eu vou explicar para vocês sobre o PDI, a gente vai falar um pouco de PDI e vamos falar de alguns passos importantes para a gente trabalhar na volta às aulas. E também eu vou tirar as dúvidas que vocês deixarem aqui na página. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que quer perguntar ou quer algum esclarecimento, esse é o momento para você anotar. Outra coisa, o nosso formato de aula vai ser bem diferente do que você já viu por aí. Nós vamos usar um modelo que é chamado de VAC, um modelo de aprendizado que contempla o visual, o auditivo e o sinestésico. Visual e auditivo, deixa comigo que eu vou providenciar ele para vocês já já. Nós vamos ter muito conteúdo visual, muito auditivo, porque eu vou falar com vocês o tempo todo. Agora, o sinestésico depende de você aí onde você está. Então, se você ainda não tem papel e caneta na mão, você vai fazer uma pausa, vai lá buscar o seu bloco de anotações e vai trazer aqui para esse momento para que você tenha uma melhor experiência de aprendizado. Isso é um método que deve ser utilizado na escola sempre. Então, isso proporciona, não só para nós adultos, mas para as crianças também, uma melhor experiência de aprendizado. Então, eu quero te convidar a usar também esse modelo lá na sua escola. Bom, eu imagino que você deve estar aí se perguntando sobre o porquê de um foguete. E eu quero te explicar o porquê do foguete. Eu vou sumir um pouquinho e vocês vão ouvir a minha voz, mas a gente vai falar a respeito do porquê do foguete. Acompanha comigo. Eu escolhi o foguete porque ele tem algumas características muito importantes e que se aplicam à inclusão escolar. Você quer conhecer? Então, um foguete, quando ele é lançado, o seu propósito é levar a um destino uma carga chamada carga útil.
À medida que ele sobe e vai ganhando velocidade, ele vai soltando pedaços, vai se livrando das partes pesadas e que não servem mais para ele. Essas peças são os tanques de combustível que, à medida que vão sendo consumidos, precisam ser jogados fora por conta do peso inútil que estão carregando. Assim, em analogia ao lançamento do foguete, à medida que vamos construindo aqui na inclusão escolar o conhecimento e aprendendo mais sobre a inclusão, nós vamos nos livrando da ignorância, do não pode, do não consegue. Lançar um foguete é como ligar uma fogueira superpotente, capaz de impulsioná-lo ao espaço até atingir e alcançar o destino programado. Assim, o ato de praticar a inclusão é semelhante ao lançamento de um foguete. Estamos a cada dia desafiando as mais variadas formas de limitações humanas. É por isso que precisamos acender essa fogueira superpotente, que queima o preconceito, incendeia pensamentos discriminatórios, as barreiras atitudinais que impedem a pessoa com deficiência de atingir o lugar onde ela pode ocupar, que é qualquer lugar que ela desejar na sociedade. Sobre a carga útil, ela está em um lugar bem seguro, dentro lá do foguete. A carga útil é o elemento pelo qual o foguete é lançado. Pode ser um experimento científico, cargas militares, tripulantes humanos ou animais, mas seja o que for, na inclusão escolar, essa carga útil, sabe o que é? A singularidade. O potencial de transformação contido no interior de cada pessoa, mas que muitas vezes só consegue ser revelado quando o peso extra e desnecessário é lançado fora. É por isso que eu criei o IES com o símbolo do foguete. Ele foi criado com o propósito de levar você e todos os profissionais da educação cada vez mais longe, fazendo com que abandonem velhos conceitos, paradigmas e atitudes que não condizem com os propósitos da inclusão e que promova uma verdadeira transformação na vida de cada estudante que passar pelas suas mãos. Então, eu quero te convidar a vir comigo. Vamos juntos? Eu vou voltar. Eu estou de volta. E agora nós vamos dar início, de fato, à nossa aula. Mas, se você tiver algum comentário para fazer a respeito do que a gente falou agora sobre o foguete, sobre por que eu escolhi um foguete, deixa aí os seus comentários. Nós vamos juntos promover essa inclusão escolar de qualidade. Então, vem comigo que a gente está começando a nossa aula 1 da semana IES. E o nosso tema de hoje é como fazer uma inclusão escolar de qualidade. Vygotsky dizia que todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado. Esse é o nosso objetivo na inclusão escolar. É proporcionar a todas as crianças um ensino apropriado para que elas possam se desenvolver no ambiente escolar. E eu acredito que você também tem esse propósito e por isso está aqui com a gente nessa semana. Então, nós vamos utilizar um método que eu criei em analogia ao método. O método é chamado de método incluir e ele é um anagrama, né? O método vai ser um anagrama das letras da palavra incluir. Então, eu vou te apresentar agora a primeira letra, que é identificar a situação atual. Identificar a situação atual quer dizer que, independente da deficiência, é possível buscar a dinâmica mais adequada para tornar o estudante participante do seu processo educativo. E o caminho mais seguro para isso é conhecer de fato quem é o aluno em todas as suas dimensões. Isso é um fator extremamente importante, relevante para a inclusão escolar.
Aliás, isso é importante para a educação como um todo, mas na inclusão escolar isso ainda é mais relevante. Por quê? Nós precisamos de todo o histórico possível de tudo que o aluno traz quando ele chega na escola. Então, a gente precisa, por exemplo, de algumas informações que são relativas a esse aluno, como, por exemplo, a sua história de vida. Às vezes, a gente pode achar que é irrelevante saber quem é esse aluno, fazer aquela anamnese que a gente faz, mas ela só vai ser relevante se você usar para preencher um formulário e não considerar as informações que estão ali. Por isso, é importante você buscar o histórico de vida do aluno juntamente com o diagnóstico médico, mas com o propósito de conhecer, de ter um ponto de partida para iniciar o trabalho educacional com seu aluno. Então, o histórico de vida vai muito mais além de marcar um X ou de anotar informações que estão no formulário pronto aí na sua escola. Identificar a vida do aluno é saber a história de vida dele, é saber se ele veio de outro percurso escolar onde ele não teve nenhum aprendizado, ou se ele já está no nível de aprendizado, se ele veio da rede municipal, estadual, particular, se ele era aluno da escola e só mudou de ano, se ele está vindo de fora, se ele nunca frequentou a escola. Todas essas informações são relevantes para a gente começar a fazer um mapeamento de quem é esse aluno e são importantes para a gente dar início ao trabalho pedagógico. Uma coisa é eu trabalhar com um aluno que tem um histórico de vida, onde frequenta vários ambientes fora da escola, onde ele frequenta outros espaços educativos, sociais, onde ele tem atendimentos médicos, de fonoaudiólogo, de terapeutas. É diferente eu montar um trabalho para um aluno que tem esse perfil do que fazer um trabalho com um aluno que, por exemplo, tenha o mesmo diagnóstico do aluno anterior, mas ele vive num ambiente escolar, familiar restrito, onde tem poucas pessoas que interagem com ele, ele só sai de casa para a escola, da escola para casa. Percebe que saber a história de vida do aluno vai muito mais além de anotar informações? Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso quando estiver buscando informações do seu aluno. O diagnóstico médico, ele também é muito relevante, por quê? Eu digo que ele é o ponto de partida. Ele não determina o destino do aluno. E muitas vezes a gente, como escola, ou até pais mesmo, utilizam um diagnóstico para dar um destino para o aluno final. Para dizer, ele tem esse diagnóstico e por conta disso ele não vai muito além. Não, pelo contrário. Aqui nós vamos entender que o diagnóstico é apenas o ponto de partida. É o que vai fazer com que eu entenda onde ele está atualmente e aonde ele vai prosseguir a partir daquilo que eu identifiquei. Então, se eu sei que ele tem limitações motoras, que ele tem limitação de fala, isso vai servir como ponto de partida para eu planejar as aulas e as ações educacionais com base nisso, a vencer as limitações na fala, a vencer as limitações motoras, tudo isso com o auxílio não só das atividades educacionais, das adaptações curriculares que a gente vai fazer, mas também com o que a equipe multidisciplinar pode nos fornecer de informações para a gente trabalhar lá no ambiente escolar. Então, a gente passa para o ponto onde que a gente precisa de ter contato com a família e com a equipe multidisciplinar. A família, a gente vai falar disso de uma forma mais detalhada em algumas aulas dessa semana, porém, é importante a gente destacar que precisa existir uma relação de confiança entre família e escola. A família precisa confiar que as informações que ela está entregando para a escola serão confidenciais, mas a família também precisa se desarmar para ela poder fornecer informações e compreender como que a escolarização acontece. E a equipe multidisciplinar também de igual importância, pode haver troca de informações onde a família vai dizer, olha, frequenta um profissional
da fonoaudiologia e o contato dele é esse, pode falar com ele, ele já está disposto a ouvir, a trocar informações. Então, é importante todas essas informações para a gente identificar a situação atual do aluno. Já na letra N, nós temos uma outra coisa também fundamental, que é nortear e planejar as ações. Um trabalho pedagógico bem feito só é possível com planejamento e uso de recursos pedagógicos que possam dar um norte às ações educacionais que precisam ser executadas. Uma coisa importante que precisa ser frisada na inclusão escolar é que as ações precisam ser planejadas. Se nós não planejamos, se nós não temos um norte, uma direção, a gente vai trabalhar, pode até trabalhar com atividades altamente produtivas e que sejam muito relevantes, mas se ela não é bem planejada, se ela não está dentro de uma sequência didática, ela não vale de nada, porque o aprendizado não vai acontecer. Na inclusão escolar, a gente precisa de ter rotina, de ter regras, de ter um planejamento muito bem estruturado, porque nós já identificamos a situação desse aluno e sabemos que ele precisa avançar no processo dele de escolarização. No planejamento, nesse norte que a gente vai ter, a gente vai saber se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, se eu vou aprofundar nos conhecimentos para esse aluno ou se eu vou adaptar de forma que sejam assuntos mais rasos no primeiro momento para depois aprofundar nos conhecimentos. Tudo isso vai demandar planejamento. Então, o que a gente vai precisar? De uma avaliação diagnóstica inicial. A gente sempre faz essa avaliação, eu sempre vejo nas escolas que eu visito muita avaliação diagnóstica já pronta. A gente pode utilizar essas avaliações, sim, para os nossos alunos, mas eu preciso analisar se, de acordo com a identificação que eu fiz da situação atual desse aluno, se ele é capaz de responder. E agora, se ele for capaz, a gente vai mudar o olhar. Aliás, esse olhar ele tem que ser para todo aluno, mas principalmente para o aluno na educação especial, é quando a gente entrega uma avaliação diagnóstica para o aluno fazer, a análise do resultado dessa avaliação tem que ser voltada para o que ele já sabe e não para o que ele não sabe. Vou explicar para você. Eu já estive em muitas escolas onde os professores dizem para mim: apliquei a avaliação diagnóstica e ele não sabe isso, não sabe isso, não sabe isso. Nós vamos mudar o nosso discurso. Nós vamos dizer: eu apliquei a avaliação diagnóstica, está aqui, e aí a sua análise vai ser: ele já sabe isso, ele já sabe aquilo, ele conseguiu responder isso, e a gente vai usar aquilo que ele não deu conta de responder como um planejamento para que ele possa ser ensinado, para que ele possa aprender. Então, a gente nunca vai ir para o lado negativo. Vamos sempre pensar no lado positivo para ter o ponto de partida. E a partir daí a gente usa aquilo que ele não aprendeu ainda como foco de planejamento para o aprendizado. Combinado? E aí a gente fez todo esse planejamento baseado naquilo que ele sabe, naquilo que ele já domina. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que mostrar para esse aluno que ele é capaz. E se eu avalio a partir da onde ele pode prosseguir, eu estou dizendo para ele: olha, a gente vai num ritmo mais lento, a gente vai mais devagar, ou a gente vai mais rápido, eu vou aprofundar com você os conhecimentos, mas existe um planejamento para você avançar. Muitas vezes a gente tem alunos que dão conta de participar desse processo educativo. Eles dão conta de compreender em qual ritmo eles estão indo e vocês podem compartilhar isso com eles. Isso é fundamental para que o aluno perceba que ele é capaz, que ele não está na escola só para socializar ou para passar o tempo dele enquanto a família está em casa ou qualquer outro objetivo. Nós, enquanto educadores, vamos entender que o ambiente escolar é um ambiente de escolarização. A socialização é boa, é excelente. Muitos dos meus melhores amigos eu fiz lá
nas escolas nas quais eu frequentei. Porém, esse não foi o objetivo principal da escola. O principal objetivo foi trazer a escolarização. Então, nós temos que focar nisso, que esse é o objetivo da educação como um todo. A socialização, ela acontece, ela de fato acontece e ela é extremamente relevante e ela pode estar incluída no nosso planejamento. Porém, não é o foco principal, e é isso que eu quero que vocês entendam. E as adaptações curriculares, elas vão acontecer simultaneamente ao planejamento enquanto a gente planeja. A gente vai entender quem é esse aluno. Ele tem dificuldade de locomoção? Como eu vou planejar as aulas para ele? Ele tem dificuldades visuais? Ele tem limitações motoras que apenas fazem com que ele ande devagar? Ou as limitações motoras dele são graves e ele precisa do uso da cadeira de rodas? Porque são fatores diferentes. Aí eu preciso entender, ele vai estar numa sala de aula que é no térreo? Ou ele pode subir? A sala de aula dele tem um degrau que é significativo, que precisa de uma pequena rampa de adaptação? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. A gente não tem tempo de falar das adaptações curriculares de forma mais profunda, mas a gente tem as adaptações curriculares de grande porte e de pequeno porte. A gente tem aquelas que são possíveis da gente fazer no âmbito curricular, na sala de aula, nos espaços onde a gente está. Porém, a gente tem adaptações que são de grande porte, que muitas vezes depende da direção, que depende de governos, depende da liberação de verbas, depende de uma série de fatores que não estão nas nossas mãos. Mas existe uma grande gama de adaptações curriculares que estão nas nossas mãos fazer. Então, isso precisa estar no planejamento para que te dê um norte daquilo que você vai executar. Outra coisa fundamental e que eu tô sempre falando aqui com vocês é considerar a singularidade. Considerar a singularidade é identificar a capacidade, o potencial e a inteligência em que o aluno tem maior aptidão. O professor pode oferecer o estímulo correto para que ele capte com mais facilidade aquilo que será ensinado. O que é entender todo esse potencial? A gente vai utilizar, eu gosto de sugerir utilizar as inteligências múltiplas. Por quê? Ali a gente sai um pouco do ambiente de QI, de coisas limitadas apenas ao acadêmico e a gente vai para todo o espectro de habilidades humanas que nós temos. Então, é muito importante a gente pensar na singularidade para usar ela como ferramenta de trabalho para aprofundar os conhecimentos. Não significa que você vai usar isso o tempo todo. Eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta que eu chamo de Considerando a Singularidade. Lá tem todas as inteligências múltiplas que Gardner fala muito. Depois vocês podem pesquisar mais, quem não conhece as inteligências múltiplas. Mas ali tem uma série de habilidades que a gente pode identificar que o nosso aluno é capaz de se desenvolver para, a partir dali, a gente prosseguir pelos centros de interesse. Então, vamos pensar num aluno que ama música, ou naquele aluno que gosta do dinossauro, ou que gosta de um personagem de histórias, um personagem, seja ele qual for. Você pode usar aquele interesse dele para iniciar o processo de escolarização e fazer com que ele tenha motivação para prosseguir o seu aprendizado. Isso é um ponto de partida, um norte para que você possa utilizar a singularidade desse aluno em prol da sua própria escolarização. Então, lá, quando você vai considerar a singularidade, você vai fazer isso lá quando você estiver na avaliação diagnóstica inicial, você vai verificar qual a melhor habilidade desse aluno. Ele aprende melhor, né? Quando a gente falou lá do modelo de aprendizado visual, auditivo, sinestésico, qual desses três ele tem mais facilidade? Ou que está mais desenvolvido nele?
E aí a gente vai começar a trabalhar a singularidade do aluno. Por isso, eu vou bater na tecla de não existir modelos prontos. Muitos professores me perguntam e falam assim: eu quero um modelo de PDI, eu quero um modelo de formulário. Uma coisa precisa estar bem clara para vocês. Quando a gente entende os processos, a gente consegue fazer qualquer adaptação que seja necessária, independente do modelo. Por isso que eu desenvolvi os 6 indicadores de qualidade de um PDI. Porque quando a gente utiliza os 6 indicadores de qualidade, a gente faz com que, independente do modelo, seja na rede municipal, estadual, na rede particular, muitas vezes ele tem modelos diferentes. E aí eu vou ficar assim, numa escola eu faço de um jeito, na outra eu faço de outro. Por quê? Porque existe uma regra que eu tenho que usar aquele modelo. Perfeito. O indicadores de qualidade vai chegar para você para poder te ajudar a verificar se tudo aquilo que está sendo pedido ali naquele formulário que foi entregue para você, na escola na qual você está, se eles estão sendo contemplados. Se eles forem contemplados, excelente. Você vai conseguir fazer um PDI de qualidade para o seu aluno para levar ele ao destino final, que é a escolarização de qualidade, e fazer com que ele prossiga nos níveis mais elevados de ensino. Entende que é tudo um processo? Não existe modelo, não existe padrão. Então, quando você considera essas informações, você deixa de lado os formulários e os padrões para poder focar em quem é o aluno que está nas suas mãos. Um aluno com diagnóstico igual, com o mesmo CID, ele vai ter necessidades educacionais especiais diferentes. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente falou lá na história de vida do aluno. Eu vou ter dois alunos com o mesmo diagnóstico, mas com realidades de vida diferentes. Eles frequentam atendimentos diferentes, eles vivem na sociedade de forma diferente. E isso faz toda a diferença na hora da gente planejar as ações para esse aluno. Isso quer dizer singularidade, individualidade, personalização do ensino. A inclusão escolar, ela vem de uma forma bastante importante, que é personalizar o ensino para o nosso aluno. E aí está a ferramenta, considerando a singularidade, uma parte dela. A gente pode ver que existem várias habilidades que a gente vai observar nos nossos alunos e que uma delas se destaca mais que a outra. Eu vou compartilhar essa ferramenta com vocês, vou enviar para vocês no e-mail de cada um que se cadastrou na Semana IES. Vocês vão receber lá no e-mail de vocês essa ferramenta. Ela vai estar lá completa para você aplicar lá com o seu aluno. Então, a gente tem a musical, a verbal, a lógico-matemática, que é sempre a mais valorizada, né? Mas a gente tem a naturalista, a interpessoal, a intrapessoal, corporal sinestésica, visual e espacial. Lá na ferramenta que vocês vão receber, eu vou explicar cada um dessas informações, né? Dessas inteligências múltiplas. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia da existência delas e de que é importante considerá-las na hora de fazer o trabalho de inclusão escolar. Outra coisa importante que está lá na letra L é levantar recursos. Fazer um levantamento de todos os recursos necessários de modo a dar respostas a todas as necessidades educativas especiais dos estudantes com dificuldades de aprendizagem. Tudo que for necessário que a gente identificar, a gente vai fazer uma relação e ou eu mesma vou providenciar, vou adaptar enquanto profissional ou da sala de recurso, ou professor de apoio, profissional que acompanha o aluno, ou eu vou passar ali para o professor regente de turma, ou eu vou passar para a direção, para que possam providenciar e a gente proporcionar para esse aluno uma inclusão escolar com maior qualidade. A gente sabe e é um fato que vai necessitar de mais recursos do que o que já é disponibilizado para a escola, porque esse aluno tem necessidades de aprendizado diferente.
Então, é preciso considerar isso para a gente poder melhorar o nosso processo de inclusão. Na letra U, nós vamos unir responsabilidades. É preciso entender que cada pessoa dentro do ambiente escolar tem uma responsabilidade diferente. Nem todos são responsáveis por todas as ações. Então, a educação efetiva só pode ser obtida se todos, educadores, equipe multidisciplinar e família, valorizarem as suas respectivas contribuições, cada um assumindo a parte que lhe cabe, visando como resultado o completo desenvolvimento do estudante. Isso precisa estar bem claro para cada parte. Cada uma tem a sua própria responsabilidade, a sua responsabilidade individual. E se cada um assumir as suas responsabilidades, quando a gente une isso em prol do desenvolvimento do aluno, a gente vai ter alunos com um desenvolvimento educacional muito mais avançado do que a gente tem visto até hoje. Então, família, equipe multidisciplinar, escola, e em muitos casos até o próprio estudante consegue participar disso de uma forma bastante efetiva. E para isso, eu vou compartilhar também com vocês um e-book que eu produzi, eu não sei quantos já tem, mas de toda forma eu vou compartilhar aí com vocês um e-book que chama Principais Responsáveis pela Inclusão Escolar. Nesse e-book eu falo de todas as pessoas que são as principais responsáveis pela inclusão escolar, e você pode usar ele para, se você é pai, entregar na escola para que a escola perceba quem tem responsabilidade com o quê. Se você é representante da escola, é um professor, um supervisor, um diretor, você vai entregar, pode entregar para a família perceber que cada um tem uma função diferente, mas que quando a gente une essas responsabilidades, a inclusão escolar acontece de fato. Isso é fato porque todas as escolas que aplicaram isso, elas estão vendo resultados e resultados bem rápidos, tá? O último I da palavra incluir é implementar ações. A gente precisa muito disso. Nós falamos bastante aqui até agora, nós falamos de muitas ações que precisam ser executadas, de planejamentos que precisam ser feitos, de ações que precisam ser norteadas, de identificação de habilidades, de singularidades que precisam ser observadas. Porém, se a gente observar tudo isso e não implementar, de nada vale. Então, o processo de aprendizado não pode acontecer ao acaso. Por isso é necessário, após a identificação das ações necessárias, planejar, sistematizar e acompanhar o desempenho educacional do estudante. Isso é muito importante porque quando a gente planeja, sistematiza e acompanha o desempenho, a gente evita uma coisa muito importante, que é só concluir lá no final do ano letivo que esse aluno não se desenvolveu. Quando a gente implementa as ações, a gente faz uma revisão, a gente sistematiza, a gente acompanha o desenvolvimento, a gente vai identificando ao longo do ano o que está avançando, o que não está, o que precisa ser melhorado. Então, é preciso observar isso, implementar as ações de fato e ver se elas estão dando resultados ou não. E, para encerrar, a gente tem o R, que eu chamo de 3 R's, né? Do incluir. Eu coloquei 3 R's, que é registrar, revisar e retomar sempre que necessário. Eu vejo muitos educadores fazendo todas as ações do método que eu falei anterior, até a letra I. Mas elas esquecem do R. E essa ação, ela é a ação conclusiva de todo o processo educacional do aluno. Então, se a gente não registrar, não revisar e não retomar, a gente não vai conseguir que a escolarização do aluno aconteça de fato. Por quê? Porque eu não vou ver se está dando certo, eu não vou ver se está alcançando os objetivos desejados, se eu estou alcançando
um sucesso no planejamento que eu fiz, se eu preciso voltar, se eu preciso retomar. Então, tão importante quanto planejar é registrar todo o trabalho pedagógico. E o registro do trabalho pedagógico, ele acontece quando a gente está elaborando o PDI. Elaborar o PDI não é pegar um relatório no final do ano e entregar para a escola. Elaborar o PDI é, de forma bem geral, é fazer com que todas as ações que são necessárias para a inclusão escolar do aluno aconteça, elas sejam registradas e observadas. Então, você precisa revisar frequentemente as ações pedagógicas e retomar sempre que o resultado do aluno demonstrar que é necessário. E não é só se ele avança, é necessário também verificar se ele não está avançando. E não para dizer que ele não aprende. De repente você está usando a metodologia errada, você está usando o estilo de aprendizado errado para esse aluno. Você precisa voltar lá atrás e ver se você identificou de fato qual é a melhor forma que esse aluno aprende. Se é de forma mais visual, se é auditiva, se é sinestésica, ou se quando você aplica as três de uma vez só, como a gente está fazendo aqui nessas aulas, se a experiência de aprendizado é maior. Então, foque em observar sempre que você fizer um trabalho educacional, foque em observar essas coisas, porque isso vai fazer com que a inclusão escolar do aluno seja mais efetiva. Eu estou falando aqui porque a gente tem muito assunto, muita informação para trabalhar. Nós temos como aprofundar tudo isso, mas uma semana ou 14 dias, como nós fizemos anteriormente, não são suficientes. Na última aula que a gente vai apresentar, que é a aula ao vivo, eu vou falar para vocês de um curso, que é o curso Yes. Eu vou aprofundar mais com vocês, vou falar, mas para vocês que estão aqui e têm interesse, eu vou enviar para vocês um e-mail falando um pouco mais do curso Yes. A gente vai falar de valores, de preço lá na frente, mas eu já quero dizer para vocês que é surpreendente o que eu tenho para oferecer para vocês. A gente vai aprofundar muito mais nos conhecimentos de tudo que eu estou trabalhando e olha que nós estamos aqui apenas no primeiro dia de aula, na nossa primeira aula. Nós temos muito mais coisas para tratar à frente, nós temos muito mais conteúdo nas próximas aulas, então eu espero você na próxima aula para a gente poder trabalhar e aprofundar esses conhecimentos e fazer com que a inclusão escolar seja cada dia mais efetiva e mais atuante lá no ambiente escolar e aonde você tem feito o seu trabalho. E agora a gente volta aqui. Apenas para a gente encerrar, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. A gente ainda tem muita coisa para falar, ainda tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, eu quero te convidar a chamar mais pessoas para participar com a gente. Hoje é apenas o primeiro dia, a gente tem muito mais para falar, muito mais informação para compartilhar e eu sei que mais pessoas precisam desse conhecimento. Então, faça junto comigo com que a inclusão escolar alcance mais pessoas. Esse conteúdo é gratuito, mas ele não vai ficar disponível o tempo todo. A gente tem apenas uma semana para compartilhar ele. Então, aproveite esse momento, aproveite esse aprendizado que a gente está aqui compartilhando. Deixe suas dúvidas, os seus comentários, aquilo que você quer falar, deixe aqui na página. A gente tem uma seção de comentários e eu vou responder. E eu vou utilizar essas perguntas, os comentários que vocês vão deixar lá, para que eu possa preparar a nossa aula ao vivo, que vai estar incrível, porque eu vou ensinar você a fazer o PDI, a iniciar a elaboração do PDI, já no começo, para quando você voltar nas aulas, né, tiver na volta às aulas, você possa oferecer para o seu aluno uma inclusão escolar de fato com muita qualidade. E eu sei que você vai alcançar e eu quero ver os seus comentários, quero ouvir depois os seus depoimentos, tá? Então a gente vai ficando por aqui, ainda temos muita coisa para compartilhar, mas a gente vai ficar, nós vamos deixar para amanhã,
para a gente poder aprofundar. Então, eu te aguardo amanhã às 20 horas aqui na página para a gente continuar os nossos estudos. Um grande abraço a todos e obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau!